Olá a todos, mais uma vez. Estamos aqui para mais uma sessão de Teologia do Corpo para adolescentes e vamos mudar a referência ao ciclo das audiências do Papa São João Paulo II sobre a Teologia do Corpo. Agora entramos naquele que é o maior ciclo do corpo doutrinal da Teologia do Corpo e está centrado no homem histórico, isto é, no homem depois do pecado original e até ao final dos tempos, que é aquilo que somos nós, não é? Portanto, nós vimos o plano original de Deus para o ser humano, para a sexualidade, para o corpo, etc. O que é que Deus pensou, o que é que Deus quis que soubéssemos, que Ele tinha planeado para essa dimensão da nossa vida. E agora vamos ver os estragos causados pelo pecado original, também nestas dimensões, na forma deformada como podemos analisar o corpo, ou como experimentar o corpo, na forma como vemos, às vezes deformada, como vemos a sexualidade, na forma como o homem e a mulher que tinham uma relação harmoniosa antes do pecado passam a ter uma relação, em muitos casos, conflituosa, ou que exige pelo menos esforço para que seja outra vez harmoniosa, etc. E todo este ciclo está, ou gira, à volta de uma frase de Nosso Senhor que é tirada do Sermão da Montanha e que diz assim: ouvistes que foi dito, não cometerás adultério, eu, porém, digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher para a desejar, já cometeu adultério com ela no seu coração. O Papa São João Paulo II compara este olhar luxurioso com aquele olhar inicial, quando Adão viu Eva, que Deus lhe apresentou, e diz: esta sim que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esse olhar não é aquele que está por detrás desta descrição de Jesus, o que olhar para uma mulher cobiçando-a, desejando-a, já cometeu adultério com ela. Então não é um olhar não é tanto um olhar de admiração, de respeito, de veneração, de consciência de que é alguém igual em dignidade, mas há aqui uma deformação no olhar que expressa que houve uma avaliação diferente na forma de experimentarmos ou de nos vermos e de vermos o outro. Nós já não estamos diante do homem e da mulher da inocência original. Já falámos numa das sessões anteriores sobre a vergonha, né, que foi assim o primeiro sintoma subjetivo da perda da graça, né, quando depois do pecado original, a vergonha é um sintoma de que alguma coisa deixou de estar bem dentro de nós, algo bastante importante, e esse olhar apaziguador, de admiração, de respeito, e até de veículo pelo qual Adão e Eva transmitiam o amor de Deus um ao outro, através de Deus próprios, e viam também o amor de Deus no outro, pois tudo isso transforma-se, ou pode transformar-se, num olhar que segue outras leis, a lei da posse, a lei do domínio, a lei da instrumentalização do outro. Também falámos, penso eu, que o vestir-nos, que é empurrados pela vergonha, não é? É uma maneira de tentar recuperar, ou pelo menos uma maneira de colaborar para que se olhem as pessoas, começando por nós próprios, não é? Como na nossa unidade, não é? Sem fissuras, ou pelo menos que não haja essa tendência a fraccionar as pessoas e dizer interessa-me esta parte dela ou interessa-me aquela outra, para ver as pessoas como pessoas. Voltamos às palavras de Jesus. É claro que Jesus insiste que o adultério está mal, e tanto faz que o adultério seja do homem ou da mulher, mas Nosso Senhor não lhe basta o cumprimento externo da lei. Nosso Senhor quer que percebamos o porquê da lei.
e se olharem de uma forma libidinosa para uma mulher, isto é, com este desejo de a possuir, por interesse próprio, ou vice-versa, não é? A mulher, o homem, mesmo que não façam o que os instintos lhe pedem, porque a outra pessoa não quer ou porque a situação não é favorável, não deixam de ir contra aquilo que Deus pretende de cada um de nós. Portanto, mesmo que o adultério não seja consumado, o querer cometê-lo já é uma falta no nosso coração. Já aconteceu aquilo que não devia ter acontecido, que era olhar para uma mulher de uma forma indigna, de uma forma que não corresponde à dignidade dela, que é uma pessoa e não de uma coisa que eu posso instrumentalizar. Qual é o mal deste olhar? Não é? Porque assim uma pessoa mais ingênua ou simplória podia dizer, mas qual é o mal se eu olho para uma mulher, se não lhe estou a fazer dano nenhum, se não insinuo nada, não é? Qual é o mal de olhar assim? São Tomás de Aquino dá um exemplo, porque às vezes as imagens tornam isto mais perceptível, um exemplo que eu acho que é muito ilustrativo da maldade deste olhar e das consequências negativas que pode ter. Ele diz, São Tomás de Aquino, que esse olhar luxurioso é como o do leão, é semelhante ao do leão que olha para uma gazela ou um veado. Não é? O que é que o leão diz, salvo seja, o que é que o leão diria, não é? Ao olhar para uma gazela ou para um veado? Provavelmente não diria, que bonita é a gazela ou que bonito é o veado, não é? Está mesmo de acordo com a natureza, este bicho que está aqui diante de mim. O leão tem um olhar afunilado, que é comida. Eu tenho diante de mim um alimento. Portanto, o olhar luxurioso tem, sobretudo, este tipo de paradigma. É um olhar que direcionado para algo muito determinado daquela pessoa. Não me interessa a tua história, não me interessa a sua vida, não me interessa o que é ou o que deixa de ser, interessa-me uma zona muito determinada, muito focada da sua, já do seu corpo. O Papa João Paulo II tem um palavrão filosófico, não é? Mas que explica muito bem o que é que acontece, fala de uma redução intencional. Uma redução significa que se olha menos da pessoa, não se olha para toda a riqueza da feminidade, no caso do homem, e uma coisa é valorizar a sexualidade como parte, e uma parte importante, como já vimos, da pessoa, e outra é reduzir toda aquela pessoa a valores sexuais. Portanto, é uma redução intencional. Aqui não é tanto o sentido que lhe damos na conversa habitual, mas é no sentido, é aquilo que se refere ao objeto de uma potência, isto é, um olhar que em vez de ver o horizonte todo, o objeto do olhar, portanto, aquilo que se quer ver é aquilo que se quer ver num determinado momento. Na redução intencional, eu olho para a pessoa, né, com um leque reduzido, e aquilo passa a ser o objeto da minha atenção. Como evitar esse tipo de olhares? Em primeiro lugar, algo muito fácil, e às vezes tem mesmo que ser assim, é o não olhar, né? Às vezes é a única solução para evitar olhar mal. Todos nós temos o pecado original e há formas de estar ou de se vestir ou desvestir, etc., que não tornam muito mais difícil um olhar completamente puro ou desinteressado. E às vezes, se temos esse olhar um bocadinho mais, mais difícil de respeitar a outra pessoa, melhor é não olhar. Há um grande romance do final do século XX, né, que se chama Cisnes Selvagens, que é a história de 3 dinastias na China de Mao, uma história muito interessante, em que a protagonista, que eu penso que é que faz o elo entre as duas gerações, entre a avó e a filha dela, conta que já na China comunista ela fez uma vez um acampamento com rapazes e raparigas, era uma excursão, que tinham que dormir ao relé, etc. E conta, portanto eram comunistas, não tinham nenhum princípios cristãos, e conta que quando chegaram a um rio,
elas foram tomar banho e os rapazes comunistas não foram espreitar, respeitaram a sua intimidade. Foi uma coisa autêntica. Há um filme também que suponho que muitos terão visto, Quem Quer Ser Milionário, um grande filme que ganhou o Oscar até para o melhor filme, e há uma passagem em que os dois protagonistas ainda são jovens, um rapaz e uma rapariga, né? Ainda são jovens, são novinhos, são adolescentes. Ela tem que tomar banho e, ao sair do banho, pede-lhe a toalha ao protagonista, que lhe entrega sem olhar. E ela tem algum elogio para com ele, agradece-lhe o facto de a ter respeitado. Portanto, se a pessoa é cristã, tem mais recursos e mais motivos para viver assim, mas se se deixar conduzir pela lei natural, também encontrará motivações suficientes para respeitar o corpo do outro. Portanto, a primeira solução seria não olhar, uma outra possibilidade pode ser olhar bem, né? Olhar bem, por exemplo, no caso dos rapazes, pode-se dizer, pois sim, olha para as mulheres, mas olha todas, não é? Portanto, também as velhinhas, corcundas, com mais de 80 anos. Por exemplo, também outro exemplo que ajuda a perceber este tipo de vontade de olhar para agradecer a Deus mais aquele ser humano e pensar na sua única individualidade, no seu papel único na história, assim como o que quisermos. Por exemplo, assim como há os olhares luxuriosos que procuram olhar com avidez as partes do corpo, perante uma pessoa, agora eu falo do homem, perante uma mulher que está despida, mas está nos últimos momentos da sua vida, né? Tem 80 anos, está na cama, está com tratamento. A tendência é nem sequer olhar. Há uma espécie de repugnância, né? E isso, neste caso, é preciso olhar para a pessoa, se a pessoa interessar-se por ela e não desviar o olhar e já quer sair daqui quanto antes, porque esta pessoa me causa um desconforto. No fundo, trata-se sempre do mesmo. O nosso olhar não pode ser medido, ou não deveria ser medido, pelo o que nos causa em nós, o que nos causa a nós, dentro de nós, não é? Porque como este me dá gosto, eu olho, como me causa repugnância, não olho. O critério não deveria ser esse, deveria ser como é que a pessoa quer ser olhada, não é? Como é que eu posso fazer para a respeitar. Qual é o mal de tudo isto, estes olhares luxuriosos, portanto, estes olhares, é sobretudo a vontade que temos de instrumentalizar a pessoa, portanto, não a ter em conta na sua dignidade, com consequências às vezes gravíssimas. É duro o que eu vou dizer, mas há uns anos foi-me entregue este livro de um médico americano que se dedica a desintoxicar os homens da pornografia. Isto foi em 2010, os dados que eu vou dar, e os dados são os dados estatísticos, mas que nos podem fazer chorar. Por exemplo, dizia, a indústria da pornografia lucra mais de 97 mil milhões de dólares cada ano. Depois diz que 13 mil milhões vêm dos Estados Unidos. Os lucros da pornografia ultrapassam os das tecnologias, as companhias de tecnologia de ponta, combinadas. Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Netflix e Apple. Portanto, todas estas empresas ganham menos que a indústria pornográfica. A pornografia infantil gera cerca de 3 mil milhões de dólares cada ano. E depois outros dados que são repugnantes, mas é assim, não é? Na altura, em 2010, há mais de 4,2 milhões de websites pornográficos, há mais de 420 milhões de webpages pornográficas, há mais de 68 milhões diários de busca de requisitos pornográficos, há uns 4,5 mil milhões
de e-mails pornográficos diários a uns 100 mil websites pornográficos de crianças. São dados arrepiantes que nos fazem pensar na gravidade do olhar luxurioso, daquilo que se é capaz de fazer com um olhar luxurioso. Há poucos dias eu simplesmente vi a notícia, já não queria ler mais nada, mas é algo curioso, algo degradante, mas que pode ajudar a repor alguma coisa, alguma verdade, alguma sinceridade da pessoa. Havia a notícia dizer que havia modelos fabricados pela inteligência artificial e que tinham um lucro brutal. Portanto, modelos falsos. Claro que isto altera toda esta linguagem que eu estou a dizer, no sentido, claro que já não estou a instrumentalizar alguém, mas estou a instrumentalizar um boneco feito, sabe só, para a inteligência artificial, mas às vezes pode ajudar, enfim, para além das asneiras que derivaram daí, que já são previsíveis, pode ajudar a própria pessoa, que é um consumidor de pornografia, se pensa que ao olhar para aquele boneco, por dizer de alguma maneira, sente uma espécie de atração, de amor por ela, pode ajudá-la a perceber o falso que é esse sentimento, que não corresponde a um amor verdadeiro, corresponde simplesmente a um gosto pessoal que dá um certo prazer, um certo contentamento, que não tem nada a ver com amor. Em qualquer caso, o risco é imenso. Tudo isto significa o quê? Que os corpos são maus? Não. Que há partes do nosso corpo que são más? Não. Significa que temos que velar para olhar bem. Uma maneira de olhar bem, para além daquilo que eu dizia, abrir muitas vezes o leque, né, e ter em conta que devemos olhar todas as pessoas, de acordo com a sua dignidade, há nus pintados que podem, digamos, sublimar esse olhar e ajudar a olhar para o corpo humano com todo o respeito e a admiração de algo que foi pensado por Deus. Há um discurso lindíssimo do Papa São João Paulo II, quando foi restaurada a Capela Sistina, né, que tem muitos nus, como se sabe, né? O Papa dizia que a Capela Sistina é como o santuário da teologia do corpo. Diz assim: a Capela Sistina é precisamente o santuário da teologia do corpo humano. Ao dar testemunho da beleza do homem criado por Deus como homem e mulher, ela exprime também, de certo modo, a esperança de um mundo transfigurado. Um mundo inaugurado por Cristo ressuscitado e ainda antes por Cristo no Monte Tabor. Com esta lógica, no âmbito da luz que provém de Deus, também o corpo humano conserva o seu esplendor e a sua dignidade. Se o desprendermos desta dimensão, ele torna-se de certo modo um objeto que é muito facilmente aviltado, porque só diante dos olhos de Deus o corpo humano pode permanecer nu e descoberto e conservar intacto o seu esplendor e a sua beleza. Há uma das catequeses do Papa São João Paulo II, deste ciclo, refere-se bastante à possibilidade de se pintar os nus, né, os corpos humanos nus. Diz, sim, é possível, mas é preciso ter em conta que o artista tem que saber pintá-los de forma a que as pessoas que o olhem não o queiram instrumentalizar, mas saibam admirar a beleza do corpo humano. É toda uma arte, e mais do que uma arte, o próprio pintor, né, o próprio artista, tem que ter essa visão, senão muito facilmente escorregará para a coisa assim mais sensual. Um outro aspecto é o aspecto da moda, né, da forma de se vestir. Claro, depende do sítio, depende da situação em que a pessoa estiver, depende do tempo, mas como é óbvio também tem influência, né? É bom que as pessoas se vistam de forma elegante, para tornar a sua presença amável na sociedade. Não há mal nenhum em que as mulheres se vistam de forma atrativa, não é? Que é bem, não é? Fazendo ou pensando se aquela forma de se vestir ou de não se vestir tanto não pode facilitar em demasia o olhar instrumentalizador do homem. Portanto, não se trata de ir com burcas, não é? Como é óbvio, mas trata-se de pensar, ter um mínimo de pudor que leva a pensar, eu não quero mostrar isto,
também porque não estou à venda, não é? Lembro de uma americana que veio cá, era uma conferência sobre a teologia do corpo e dizia que no aeroporto, penso que era aqui de Lisboa, dizia, eu vi imensas raparigas, era verão, em que parecia que com a roupa estavam a dizer, por favor, usem-me, não é? Olhem para tudo o que eu tenho, para todo o meu corpo, porque não me interessa nada a minha dignidade. Foi a opinião dela. Fica aqui esta sessão, se quiserem fazer perguntas podem fazer. Repito, a concretização de tudo isto às vezes pode não ser fácil e é verdade que também há coisas que dependem muito da pessoa, da sua intencionalidade, mas que pelo menos que se pense no assunto, que se pense, né? Que se pense esta forma de vestir, porque é que eu vou assim, o que é que eu quero, né? O que é que eu pretendo, né? Eu quero expressar a minha beleza e agradecê-la a Deus por que me deu, também pelo que eu soube, ou simplesmente quero ser uma espécie de chamariz, de forma que os rapazes, no caso as raparigas, não é, me olhem, seja a preço que for, não é? Mesmo que mostre mais daquilo que deveria. Trata-se de proteger a dignidade do corpo e assim evitar as instrumentalizações que desdizem da dignidade do ser humano.